O homem vem dos contos de fadas para o mundo real e inicia uma aventura de fantasias com um pincel que pode transformar rabiscos em realidade. No mundo multidimensional, ele estava constantemente criando coisas novas com seus lápis mágicos. Mas um dia, uma voz afirmando ser um homem velho apareceu em seus ouvidos. Ele era o criador de Harold, mas ele estava vivendo no mundo real. Ao ver seu pai, Harold teve uma ideia e usou seu giz de cera para desenhar uma porta para o mundo real. Olhando para a cena colorida à sua frente, Harold finalmente entendeu que o mundo não era apenas roxo, mas também muito lindo. Assim, ele embarcou em uma jornada para encontrar seu criador. Ao mesmo tempo, Frank também veio ao mundo real. Depois que os dois se reencontraram, Harold começou a desenhar um veículo do mundo humano e pedalou à vontade. Eles quase bateram em um veículo que se aproximava e os dois caíram no chão. Terry saiu rapidamente do carro para verificar a situação. Ainda ia levá-los ao hospital para exame. Só então ele percebeu que o pneu estava furado, mas Harold já tinha visto como fazer um. Ele pegou seu giz e logo um pneu roxo apareceu do nada. Terry viu que os dois não pareciam pessoas más, então decidiu dar uma carona para eles. O estranho é que Harold só sabia que estava procurando um velho, mas não tinha ideia de onde ele morava. E ele era um morador de rua. Terry, que não queria causar problemas, recomendou irem para a delegacia para se informarem e buscarem essa tal pessoa. O garoto implorou para acolhê-los por uma noite e logo os dois chegaram ao sótão da casa de Terry. Tarde da noite, Gabriel queria saber como Harold conjurou pneus do nada. Ele então não escondeu, pegou um giz de cera e fez alguns rabiscos aleatórios. Acredita que tem essa habilidade? Ele pode fazer a pintura se tornar realidade. Gabriel também tentou, mas não esperava que ela se transformasse em um monstro-aranha com asas. No dia seguinte, Terry foi acordada pela aranha-monstro, apenas para descobrir que sua casa foi pintada de roxo depois de apenas uma noite. Mas antes que pudesse agradecê-lo, ela soube que seu filho queria faltar à escola para ajudar Harold a procurar o velho. Terry o repreendeu apressadamente. Estava prestes a ir para o trabalho. Vendo Gabriel abatido, Harold generosamente quebrou o giz de cera ao meio e deu a metade ao Gabriel. Ele viu sua mãe ir embora e voltou silenciosamente para eles. Gabriel de repente pensou que ele poderia conseguir se buscasse pistas na biblioteca da cidade, mas estava um pouco longe. Mas Harold não estava preocupado. Os três chegaram à biblioteca com skates e patins. Mas hoje era dia de leitura na casa do bibliotecário. O romance era muito sombrio, mas ele não sabia disso e ainda se entregava a ele todos os dias. Nesse momento, Harold descobriu de repente que as ilustrações do livro eram exatamente as mesmas de sempre, rei e rainha. O homem nem teve coragem de olhar para Harold, mas como estava procurando alguém, ele deve ser o velho mais rápido do computador. Os registros da cidade trouxe 5 milhões de pessoas nos arquivos do computador. Procurar assim era como procurar uma agulha em um palheiro. Nesse momento, Harold de repente pensou no que fazer. Harold decidiu desenhar um avião para ir em busca de seu criador. O homem ficou abismado com o que viu. Harold puxou o volante de voo e o avião de repente disparou para o céu. Estava ventando muito. Então Harold pintou em volta do passageiro, erguendo as janelas que sustentam no ar. Apertou o botão B e soltou uma nuvem de fumaça roxa pelo escapamento do avião. Então, o avião caiu repentinamente e Harold soltou a janela para ejetarem. O paraquedas foi formado. Nesse momento, Gabriel encontrou a escola a seus pés. Preocupado com a possibilidade de sua mãe descobrir se ele faltasse à aula hoje, os três fizeram um pouso de emergência no jardim. Havia escrito "Me liga" em fumaça roxa. A revelação foi dolorosa para Terry. Só porque ele deixou o número de dela nos céus, todos os idosos da cidade imediatamente ligaram para ela. Nesse momento, Terry encontrou os dois aproveitando as cadeiras de massagem. Antes que ela pudesse começar a questionar, o telefone tocou novamente. A diretora veio do outro lado da linha. Descobriu-se que Gabriel estava prestes a retornar silenciosamente para a sala de aula, mas foi interrompido por dois valentões da escola. Em pânico, ele feriu seu colega e então seus pais foram chamados. Terry não conseguiria faltar ao trabalho, e Harold então disse que ia ajudar, cobrindo seu turno. Se nada inesperado acontecesse durante o turno de meio-dia, Harold então decidiu ajudar uma senhora a conseguir pegar o produto de cima, fazer com que uma hélice girasse no helicóptero para as crianças. O que é ainda mais escandaloso é que ele também pintou um leopardo para o homem que queria comprar sapatos Puma. Terry chegou com Gabriel e se deparou com a bagunça que aconteceu. Ela foi demitida, mas aceitou numa boa, até porque ela odiava o trabalho, então não julgou Harold. À noite, eles estavam andando pela praça e de repente o homem chegou em pânico. Aí disseram que já sabiam de quem era o velho de quem Harold estava falando. Os dois o seguiram apressadamente até um canto e pegaram um livro. E esse livro era o mundo em que eles estavam. Este livro se chamava Johnson. Ele era obviamente o velho que procurava. Neste momento, Harold olhou para trás e achou a Porco-Espinho também estava com eles. Antes que ele pudesse ficar feliz, a policial apareceu do nada e derrubou a Porco-Espinho. Descobriu-se que ele não conhecia as regras dos seres humanos e invadiu a casa de outras pessoas. Como resultado, ela foi acusada de invasão. Ainda queriam defender a amiga. Os três logo foram presos por 15 dias. O pior foi que seus lápis também foram confiscados como prova e eles ficaram perdidos. Os três cooperaram taticamente. Gritos chamaram a atenção da polícia para sair furtivamente e pegar o giz de cera e rapidamente o jogou para a Porco-Espinho. Eles conseguiram trancar a cela e impedir os guardas e Harold destruiu a parede que os impediam. Prestes a sair, os valentões da escola apareceram de repente e o trancou na despensa. Gabriel de repente pensou nos lápis de cor que Harold lhe deu. Ele saiu em grande estilo e se reencontrou com eles.
Ele verificou em seu celular a casa de Johnson. Estava a apenas 20 minutos de carro. Depois de um período de condução perigosa que ignorou o trânsito, os quatro finalmente chegaram ao seu destino. Mas quando Harold bateu na porta, foi a neta de Johnson quem o cumprimentou. Ele já havia partido. Quando Harold estava triste, Terry também veio aqui e soube que seu bom filho havia matado aula depois de fazer um grande barulho na escola. Terry avisou Harold para não se aproximar de seu filho novamente e então, se virando e saindo, Harold, de repente, sentiu que tudo neste mundo havia se tornado chato e ele era apenas uma linha desenhada pela mão de um velho. Ele perdeu a fé. As coisas na escrita de Harold começaram a desaparecer. Nesse momento, o homem foi atrás dele e o convidou para dar uma volta. Ao mesmo tempo, o carro de Terry perdeu repentinamente o controle e os pneus sem pintura desapareceram. Gabriel descobriu-se e tocou o porquê eles desapareceram. Estavam esperando por reparos na beira da estrada. Ele entendeu que Gary devia ter más intenções. Sob o engano de Gary, Harold deu o giz de cera para ele e Gary iria usar este giz de cera para transformar o mundo que ele descreveu em realidade. Ele queria punir todos que o desprezavam. Nesse momento, Gabriel, que estava preocupado, saiu de casa. Na biblioteca, ele viu Harold preso. Mas no momento em que abriu a porta, ela também se tornou um prisioneiro. Ele rabiscou para destruir o chão e começou a desenhar casualmente. Uma carruagem saiu e foi embora. Quando Harold estava desesperado, Gabriel tirou meio giz de cera do bolso. Ele fez um balão de ar quente subir ao céu. Uma corda foi jogada. Ele caiu da carruagem. Eles desceram com uma tirolesa. Ele conjurou um machado de batalha para cortar a corda e jogou o machado em Harold. Felizmente, Harold conjurou um tronco de madeira a tempo de bloquear o ataque. No segundo seguinte, uma pedra enorme atingiu e a mola foi em direção à catapulta. Vendo que a outra pessoa caiu no chão, Harold correu para a frente e os dois lutaram um com o outro. Gary engoliu o giz de cera. A luz de repente explodiu de seu corpo e, com uma explosão de fumaça, o poder mágico do giz de cera foi integrado ao corpo dele.